Olá, tudo bem? Neste vídeo eu gostaria de mostrar para você um termo de abertura do projeto que eu criei para o desenvolvimento de um dashboard. Então, eu estou participando do desafio de dashboard feito pela Experion, do Leonardo Karpinski, e ele entregou para a gente, nesse desafio, dois arquivos CSV, um com dados de acidentes de trânsito no Brasil de 2022 e outro com dados de acidentes de trânsito no Brasil até o mês 6 de 2023. Nessas informações que ele passou, ele colocou aqui, ó, data do acidente, horário, F, município, causa do acidente, tem muita informação, tipo, tem aqui dia, o tipo de rodovia, como que estava a condição meteorológica, além disso, número de feridos, número de ilesos, número de mortos, e colocou até onde que foi, qual regional, qual delegacia, etc, tá? Então, com essas informações aqui, ele colocou também algumas restrições e era para desenvolver, e é para desenvolver, porque o desafio ainda está aberto, e é para desenvolver um dashboard. Eu criei um dashboard, coloquei uma capa aqui, depois criei uma página só com informações de acidentes mesmo, com relação a vias, a rodovias, a causas, etc. Depois o acidente numa visão do tempo e depois o acidente numa visão de estado e município. E além disso, eu criei um filtro aqui, onde você pode, para todas essas telas, você pode filtrar aqui e enxergar de outras formas esses dados, ok? Bom, mas o que eu precisei fazer para isso? Primeiro, eu precisei de ler a descrição do desafio, que ele colocou aqui, falando sobre a campanha de Maio Amarelo, que esse desafio a respeito de acidentes é em relação ao Maio Amarelo. E aí colocou aqui algumas descrições, a solicitação de um cliente fictício e quais as restrições que eu precisava para poder desenvolver o meu dashboard, tá? Então, o que eu fiz primeiro? Eu analisei os dados e eu imaginei, fiz um esboço do que eu gostaria de colocar nesse dashboard. Eu desenhei numa página, tá aqui, a minha letra é muito feia, mas eu desenhei aqui, ó. Eu quero uma página de acidentes, quero uma página na linha de tempo, quero uma página com estados e municípios, e mais ou menos as informações que eu queria. Além disso, quais seriam os indicadores, quais os highlights que eu colocaria, quais filtros eu iria usar. Então, eu fiz esse escrito aqui, desenhei, né, num caderno e parti para o desenho em si. Para usar o desenho, para fazer o desenho do dashboard, eu usei o Figma, que, para falar a verdade, eu achei muito mais fácil de usar. Eu pensava que era muito difícil, é bem fácil, tá? Até recomendo a vocês usarem o Figma. Vou ver se depois eu faço um vídeo explicando, assim, o básico de como usar o Figma, tá? Então, eu fiz as capas no Figma, coloquei os ícones, já deixei assim para facilitar algumas imagens, né? Para facilitar, para criar o meu dashboard. E fiz também um termo de abertura do projeto. Normalmente, as pessoas ficam com dificuldade de entender o que tem um termo de abertura de projeto. Quando você cria um projeto novo, você precisa explicar para quem você vai vender esse projeto, qual que é o objetivo do projeto, quais são os benefícios. Você pode colocar uma contextualização, colocar uma descrição, mas assim, não muito detalhada, mas uma descrição do seu projeto e tudo, o que ele vai fazer, né? Então, eu coloquei aqui uma descrição, o que é esse projeto? Vou desenvolver um painel que contém informações sobre acidentes de trânsito no Brasil. E por que eu estou fazendo este painel? No meu caso, é para participar do desafio, mas tem uma descrição clara lá do cliente fictício, que é o quê? Conscientizar a população em geral sobre os acidentes de trânsito nas rodovias federais e apoiar a campanha Maio Amarelo. Esse apoiar a campanha Maio Amarelo foi por minha conta, mas o que foi pedido é conscientizar a população sobre esses acidentes. E então, quais são os benefícios, né, de eu desenvolver esse projeto? Você precisa, quando for criar um termo de abertura, você precisa mostrar e vender para o seu cliente quais são os benefícios do seu projeto. Porque muitas vezes você vai desenvolver o projeto, a pessoa chega para você e fala assim, o que você está desenvolvendo? Estou desenvolvendo um painel de dashboard financeiro, ou de gerenciamento de projetos, etc., de acompanhamento de projeto, etc. Mas por que você está fazendo isso? Às vezes o gerente não sabe.
E aqui nesse caso, se você tiver condição, você pode colocar até os benefícios tangíveis. Por exemplo, se você vai criar um dashboard de vendas, né? Eu posso aumentar as vendas em X% a partir das análises que esse dashboard vai proporcionar. Então, você pode colocar aqui os percentuais de venda que você pode aumentar, ou, por exemplo, quanto que você vai ter de retorno financeiro com aquele projeto. Então, é importante também você ter alguma informação, algum dado mais tangível para poder informar aqui nos benefícios. Além disso, eu coloquei aqui as partes interessadas, o meu calendário de desenvolvimento. Aqui no caso do termo de abertura, você pode colocar que seu projeto vai ter uma duração de, digamos, 1 ano, vai começar no dia que começa, o dia que termina, tá? Você pode colocar as principais entregas do seu projeto aqui no calendário. O custo do projeto, no meu caso, não tem custo, né? Porque eu estou fazendo aqui um trabalho voluntário, é uma participação de um desafio. Eu criei uma estrutura analítica do projeto, onde eu coloquei aqui o planejamento, mas não detalhei muito. Uma análise inicial dos dados, foi o que eu fiz para poder desenhar o que eu gostaria de colocar no meu dashboard. Aí eu coloquei um item de desenho mesmo, né? Qual vai ser o tema, quais são as cores que eu vou usar. Além disso, eu coloquei um item de dashboard, que na verdade não é uma entrega, nesse caso aqui. E eu defini naquele meu desenho que eu gostaria de ter 3 telas. Que é uma tela com os dados de acidente, que foi aquilo que eu te mostrei, os dados por ano e mês e os dados por estado e município. E além disso, criar uma capa. E para todos esses eu coloquei ajustes, né, aprovação, ajustes e entrega realizada. Além disso, né, o que eu coloquei aqui? Outro item no termo de abertura. Esse item aqui, você pode colocar também no seu planejamento do escopo, quais são as entregas. Inclusive a EAP, no nível mais detalhado, você pode colocar também dentro do seu escopo, dentro do planejamento do seu escopo do projeto, tá bom? Então, por exemplo, você tem uma entrega ágil que você tem priorizações, mas você vai ter aquelas entregas. Então, você tem que definir quais são as suas entregas. E, então, eu coloquei aqui nas entregas, né, as imagens, os ícones, as telas de fundo que eu vou entregar, né, o painel com todos os itens que foram definidos na EAP, e o painel é aquele dashboard já completo, né, e nesse caso aqui eu coloquei o projeto publicado na web, porque eu publiquei ele num local público e que todo mundo pode acessar, tá? Ainda coloquei aqui no meu termo de abertura, isso aqui eu preciso colocar, que são as premissas. E além das premissas, o pessoal faz muita confusão com premissa e restrição. A premissa é o que você considera que você tem para realizar. Então, eu tenho isso, isso e isso, né? E toda premissa, você vai ver aqui embaixo, ela gera um risco. Por quê? E se os dados não forem fornecidos? Ou se os dados não tiverem uma qualidade boa? Eu vou gastar muito tempo. Então, você tem as premissas e as restrições. Restrições é o que me limita no meu projeto. Então, o que me limita? O projeto vai ter que ser feito no Power BI. Tem que ser um painel dinâmico. E aí, essas perguntas aqui foram feitas lá no desafio. Você chegar aqui, tá aqui, ó. Quais rodovias mais perigosas? Quais as causas de acidentes? Existe um período ou época do ano que aumentam as ocorrências? Qual a proporção de acidentes com vítimas fatais? Então, eu tenho essa pergunta aqui, eu tenho que responder essas perguntas. Então, eu considerei que eu não tenho liberdade total para criar o meu dashboard. Eu tenho que responder essas perguntas também. Então, eu coloquei aqui essas perguntas como restrições. E outra restrição também que eu coloquei, as atualizações dos dados devem ser automáticas. Por fim, eu coloquei aqui no meu termo de abertura do projeto os riscos. Então, isso aqui são informações básicas que você pode colocar no seu termo de abertura do projeto. E para você mostrar para o seu cliente, porque quando você chega num cliente para você falar do seu projeto, ele quer saber qual que é o benefício, quanto que custa, quanto que começa, quanto que termina. São as principais informações. No caso dessa EAP que eu coloquei aqui, se você não tiver uma informação
detalhada da EAP, você pode colocar, por exemplo, o nível 1. Você pode colocar, por exemplo, o nível 1 do seu projeto, tá? Tá bom? Bom, então, feito o meu dashboard, eu segui o meu projeto, eu não fiz cronograma, também um projeto de uma semana, nem precisaria eu colocar aqui um cronograma, uma semana, uma pessoa. O que eu definia é que eu ia trabalhar em média 3 horas por dia para tentar fechar esse dashboard. E eu consegui, eu calculei 18 horas, acabei fazendo em mais ou menos 15 horas. E ontem eu publiquei lá no desafio. Se você quiser participar do desafio, tá aberto, eu vou colocar o link aqui para você ver. Você precisa entrar nesse appexperience.com e fazer um cadastro. Aqui em projetos você tem desafios, você vai cair naquela tela de desafio e pode desenvolver um dashboard para participar. Então, é isso que eu gostaria de te mostrar nesse vídeo. Eu vou colocar esse termo de abertura do projeto também um arquivo PDF lá, caso você queira baixar. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigada!